Olá, queridos irmãos, Deus abençoe você. Que bom que estamos aí reunidos para darmos sequência às meditações. Temos ficado muito felizes de ouvir o feedback que temos recebido de irmãos que estão se sentindo aí encorajados por essas palavras. Glória a Deus, esse é o propósito mesmo. Bom, voltando aqui para o nosso texto que estamos meditando sobre a travessia dos discípulos pelo Mar da Galileia. Nós falamos antes de ontem sobre a importância de entendermos que nesse processo que estamos atravessando, a nossa fé está sendo provada e ela precisa revelar traços de uma pureza, de uma excelência. Falamos ontem sobre entendermos que no meio da crise surge a oportunidade de nós caminharmos no sobrenatural, de experimentarmos os milagres, a bênção de Deus mediante a palavra que recebemos do Senhor. E ali nós paramos naquele momento em que Pedro está saindo do barco, ele começa a caminhar sobre aquele mar revolto e ele está vivendo o sobrenatural de Deus, obedecendo a palavra que Jesus deu. E agora nós vamos voltar aqui para o texto de Mateus capítulo 14, a partir do verso 30 até o verso de número 32 e dar sequência a essa meditação. Diz assim a palavra do Senhor: Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O verso 30, na versão King James, diz: Mas quando ele reparou na força do vento. Veja que aqui a palavra reparar, ela é diferente da palavra olhar, simplesmente. Reparar significa mais que enxergar. Reparar significa perceber com os sentidos. Na verdade, Pedro não olhou o vento, porque o vento não se pode ver, mas ele sentiu o vento, ele podia ouvir o vento, mas mais que isso, porque Pedro era acostumado a lidar com ventos em suas muitas travessias pelo Mar da Galileia, durante os seus tempos de pescaria ali. Mas a palavra está dizendo que ele reparou na força do vento. Reparar significa perceber com os sentidos. E olha, queridos, nós vivemos um tempo em que as pessoas estão sendo muito levadas pelas sensações, pelos sentimentos. Esse é um tempo de uma sociedade extremamente sensível. E eu quero desafiar você a viver não baseado pelos seus sentimentos ou emoções ou sensações, mas pelas promessas, por aquilo que Deus fala a seu respeito, por aquilo que a palavra de Deus declara a seu respeito, porque as suas emoções, os seus sentimentos podem te enganar. E diz ali que Pedro, reparando na força do vento, a palavra força aqui é ischuros e significa poderoso, valente. Lembram que falamos nas meditações passadas que esse vento se levantou como um inimigo hostil, anemos, um vento específico com uma força enorme, com um poder de destruição terrível, e se levantou e veio contra os discípulos. Então Pedro se deixou impressionar, os seus olhos, a sua atenção, os seus sentimentos, os seus ouvidos, as suas sensações se voltaram para a força desse inimigo cruel e destruidor que havia se levantado ali contra eles. E ele se deixou impressionar. Eu lembro daquela passagem quando as forças de Israel estão diante das forças dos filisteus no vale de Elá, e dentre as fileiras dos filisteus sai um gigante de 2,90 metros de altura, todo equipado com armas de guerra. E a palavra de Deus vai dizer ali em 1 Samuel 17:11 que ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. O verso 24 ainda vai dizer: quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Eu quero te perguntar, o que você tem ouvido e o que você tem visto nesses dias? No que você tem reparado? No que você tem dado atenção? Você tem permitido que aquilo que você tem visto e ouvido domine o seu coração? Você tem permitido que aquilo que você tem visto e ouvido determine a sua esperança, a sua confiança no futuro? Porque o medo, aquilo que você ouve, aquilo que você sente, aquilo que você percebe,
tem o poder de paralisar, assim como o exército inteiro de Israel foi paralisado e ficaram atônitos, diz a palavra de Deus, apavorados. Muitas pessoas hoje, diante dos números que têm visto, diante daquilo que eles têm ouvido, diante das notícias que recebem a cada dia por causa desse vírus, dessa pandemia, têm estado exatamente como esse exército aqui de Israel, atônitos, apavorados, fugindo de medo, né? Mas nós não somos chamados para viver pelo medo, né? O perfeito amor lança fora todo medo, diz a palavra de Deus. E ali no verso 30 diz que ele ficou com medo e começando a afundar. Olha, quando o medo domina o coração, a consequência é o naufrágio da fé. Pedro, ele estava vivendo um sobrenatural. Por que um sobrenatural? Porque o natural diz que existe uma força da gravidade, nós somos matéria, nós não podemos andar sobre o mar, nós afundamos. Mas ele estava vivendo um sobrenatural, ele estava se movendo não pela lei da natureza, ele estava se movendo pela palavra que Jesus tinha dado. Esse é o caminhar no sobrenatural. Mas no momento que as suas sensações passam a dominá-lo, os seus sentimentos, quando ele percebe a força do vento e ele dá atenção para isso, o medo entra no seu coração e ele sai do plano sobrenatural e volta para o plano natural e começa a afundar. E muitas pessoas hoje, inclusive crentes, estão saindo do plano sobrenatural, estão saindo do caminhar na promessa, estão vindo para o plano natural, se deixando levar pelas notícias, pelo que vê, pelo que ouve. E ele entrou em desespero, verso 30, e diz que ele gritou: Senhor, salva-me. Esse estado de desespero aí tem acometido os corações das pessoas, tem dominado a sociedade. Essa sensação de pânico, de desespero, de terror, é o que tem gerado até muitos crentes se mostrado aflitos e desesperados. Irmãos, Deus não perdeu o controle da situação. O Senhor continua regendo esse universo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então não é tempo para pânico, é tempo para confiar na palavra de Deus. O verso 31, então, diz que quando Pedro grita por socorro, Jesus imediatamente estende a mão e o segura, né? O Deus Todo-Poderoso é aquele que nos segura pela mão e nos salva. Eles, em nenhum momento o Senhor nos abandonou, o Senhor não te deixou, você não está sozinho, é uma promessa de Deus para a sua vida. Isaías 41:13 diz: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita, ele diz: não tema, eu o ajudarei. Que coisa maravilhosa! Vocês lembram que quando está para vir uma destruição terrível sobre Sodoma e Gomorra, o Senhor envia os seus anjos ali e eles tomam a Ló, a sua esposa e as suas filhas pela mão e o tiram daquela destruição e o salvam. A palavra de Deus diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Deus não esqueceu de você, a mão dele não está encolhida, o seu poder não foi reduzido, ele continua sendo Deus que nos salva e ele tem promessas de salvação para você e para mim. Então ali no verso 31, ele vai dizer para Pedro, diante daquela reação: homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha, nós não temos o direito, queridos, nós não temos nenhuma razão de duvidar que ele cuida de nós. A diferença entre Davi e o exército de Israel, quando vê Golias, é que o exército de Israel fica olhando para o tamanho daqueles homens, assim como os espias, quando chegaram naquela terra prometida, ficaram olhando para o tamanho das cidades, para o tamanho dos gigantes que habitavam ali. Sabe para que Davi olhou? Davi olhou para o Deus que cuidava dele, e Davi se lembrou do leão e do urso que o Senhor o ajudou a derrotar. Então eu quero te desafiar você a lembrar daquelas coisas que você teve vitória, daquelas crises que você atravessou e que você viu a mão de Deus te salvando, te protegendo e te dando vitória. E aí o Senhor Jesus fala aqui para Pedro: homem de pequena fé. A palavra grega é oligopistes. Oligo é pequeno, né? E pistes é confiança, ou seja, você é um homem que confia pouco, Pedro. Jesus não falou: Pedro, você não tem fé. Jesus falou: Pedro, você é uma pessoa que tem oscilado na sua fé, né? E aí, queridos, a gente aprende que somente um mar revolto, somente diante de uma crise, de uma epidemia, que realmente a nossa fé vai ser revelada. O quanto nós cremos, o quanto nós confiamos no Senhor.
E o Senhor vai dizer para ele: por que duvidastes? A palavra que é distazô significa ter uma mente dividida, oscilar. O que significa? O que estava acontecendo aqui com Pedro? Pedro era um crente, Pedro era um discípulo, assim como muitos de nós cremos em Deus, somos discípulos de Jesus, mas Pedro queria continuar confiando, Pedro estava desejando continuar caminhando por fé, mas ele estava com a mente dividida, com a sua atenção voltada também para as sensações que ele estava experimentando. E ali ele ficou oscilando na sua confiança. Ora ele queria continuar caminhando, ora ele estava dominado pelo medo diante daquilo que ele estava sentindo e experimentando. Então é isso que significa a palavra distazô, que é usada também ali em Mateus 28:17, quando Jesus ressuscita, aparece aos discípulos, eles olham Jesus, mas ficam duvidando: será que é ele mesmo? Então essa palavra aqui, duvidaste, tem essa capacidade de nos distrair, de nos tirar do sobrenatural e nos trazer de volta para o plano natural. E eu quero dizer que não vale a pena tirar os olhos de Jesus, não vale a pena se deixar impressionar por aquilo que vemos, ouvimos ou sentimos, né? A palavra de Deus é verdadeira e nela nós devemos confiar. Então nós vemos aqui uma sequência que os sentimentos produziram o que na vida de Pedro? Produziram dúvida. A dúvida gera insegurança, que por sua vez gera um medo, que por fim leva a pessoa a afundar na sua fé e entrar em desespero. É bem o processo que nós temos visto acontecer, inclusive na vida de muitos irmãos em Cristo. Irmãos que querem crer em Deus, querem continuar na caminhada da fé, mas deixam que a dúvida entre no coração, gerando insegurança, e aí começam a ter medo, começam a afundar na fé e acabam entrando no desespero. Não se desespere, o Senhor ama você, o Senhor tem planos para a sua vida. Ele diz: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. O verso 32 vai dizer que subindo ambos para o barco, o vento cessou. A palavra cessar aqui, a palavra grega kopazo, é diferente de parar. A palavra kopazo no grego significa se cansar, retroceder da sua fúria, da sua ira incontrolável. Lembra que nós falamos que esse vento era um vento específico, especial, era o anemos, que era como um inimigo que havia se levantado na sua fúria, com toda a sua força e poder destrutivo e cruel, vindo contra os discípulos? Pois aqui, diante da autoridade de Jesus, ele se cansa, ele tem que retroceder, ele tem que se acalmar, ele tem que emudecer. Essa palavra kopazo é usada somente em 2 eventos em toda a Bíblia. Nesse evento aqui e depois em Marcos 4:39, quando eles estão também atravessando o Mar da Galileia, sendo que ali Jesus está com eles, e Jesus é despertado e diz ali, o verso 39, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento aquietou-se e fez-se grande bonança. Porque mediante a ordem, mediante a presença de Deus no barco, mediante a autoridade do Senhor que está conosco, a fúria do inimigo tem que se aquietar, tem que se acalmar, tem que retroceder. Jesus está nesse barco conosco, queridos. Quando Jesus entra no barco com Pedro, o mar se acalma, o vento emudece. Quando Jesus se levanta ali naquele barco no meio da tempestade, o inimigo vê a autoridade que há no nome de Jesus e se acalma e volta para trás e se emudece. Então, diante desse tempo de pandemia, diante desse tempo de terror, que as pessoas estão tão assustadas, que o inimigo está muito agitado, aí ameaçando, tirando vidas, e os corações ficando apavorados, atônitos, eu quero dizer que há um que tem toda a autoridade sobre o universo, e diante da sua palavra de ordem, esse inimigo vai emudecer, ele vai enviar a sua palavra, e esse inimigo vai ter que retroceder. O vento vai passar, queridos, a sua fúria, a sua hostilidade, vai chegar uma hora que o Senhor vai dar uma ordem e ele vai se aquietar. E o verso 33 vai dizer que os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Sabe o que vai culminar essa crise que nós estamos atravessando? Que as pessoas vão se voltar para Deus e vão adorar Jesus e vão reconhecer que Ele é o grande eu sou, como Ele falou para Pedro: olha,
confia somente, tenha coragem, eu sou eu, não temas. As pessoas vão reconhecer o grande eu sou, a autoridade e o poder que há nele, quando ele envia a sua palavra e a fúria desse inimigo com que nós estamos lutando vai retroceder e vai haver bonança novamente. As pessoas vão dar glória a Deus e vão reconhecer que Ele é Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não se deixe abalar nesses dias com aquilo que você vê, com os números. Não deixe que a sua fé, que a sua vida seja dirigida por sensações, por sentimentos, por aquilo que você vê ou ouve, mas pelo que a palavra de Deus declara para você. Fique firme no Senhor. Nós, de certa forma, estamos todos nesse barco, né? Nós estamos atravessando esse mar revolto, dias difíceis, tempestuosos, mas eu quero lembrar você, o Senhor está conosco. Ele não tirou os olhos de nós, em nenhum momento Ele esqueceu de nós. Ele tem promessas para mim e para você, e a sua promessa vai se cumprir. Ele vai entrar nesse barco, Ele vai dar sua ordem e o inimigo vai retroceder. Seja encorajado, seja abençoado com essa palavra. Não desanime, não entre em pânico. Lembre-se do que o Senhor falou a seu respeito. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Compartilhe essa palavra com outros, converse aí entre a sua família, seja edificado e que Deus te abençoe. Até a próxima, grande abraço, fique na paz.